Aqui na Serra Catarinense, a gente pode iniciar a história há 240 milhões de anos atrás. Os principais pontos turísticos que a gente vê aqui na Serra Catarinense têm relação direta com a história geológica desse ambiente. Então, tanto a formação dos cânions quanto a pedra furada, assim como as grandes cachoeiras ou até as pequenas, isso passou por muita história. Passou de lagos para um deserto, para um grande campo de derrame vulcânico. E hoje a gente vê as belas paisagens assim, na forma de coisas muito peculiares. E às vezes o turista não tem noção dessa magnitude, né? Do que está por trás. A gente vê o resultado hoje de uma história de milhões de anos atrás. Antes dos tropeiros virem para cá, os nativos já andavam por aqui e antes deles os homens da pré-história aqui no Urubici. A gente tem vários sítios arqueológicos, foi catalogado em média de 200, inscrições rupestres, danceiros, sepultamentos. A gente tem abrigos naturais de rocha, as paleotocas. A gente está nas cavernas Rio dos Bugres. Também a gente chama de cavernas porque os bugres andaram habitando, os índios, os nativos, né? Mas na realidade isso aqui são paleotocas. Você pode ver as garras dos animais, de tatus e preguiças gigantes da época da megafauna. Eles se extinguiram em torno de 10 mil anos. Chegou em torno aí de 2 a 3 mil anos atrás, os índios, eles andaram nesse local se refugiando devido às baixas temperaturas. Faziam fogo do lado de fora para se aquecerem dentro dessas tocas. Estamos indo em direção a um cemitério de campanha aqui dentro do Parque Nacional de São Joaquim, na localidade de Santa Bárbara. A gente tem vários na região, mas esse aqui mais visitado, né, o cemitério centenário. A gente chama de campanha, por causa dos campos de altitude na época dos tropeiros, que ligava Rio Grande do Sul a São Paulo, onde eles levavam as tropas, os animais, o gado. E quando acabavam falecendo, esses tropeiros eram sepultados nesses locais sagrados. Eles usavam as próprias rochas que a gente tem aqui de basalto, a gente tem muito aqui no campo, para fazer a cerca desse local sagrado, como se fossem montadas essas pedras uma em cima da outra. Com a chegada dos tropeiros, parou o tropeirismo, veio as madeireiras. As madeireiras, desde os anos 40 até na década de 80, teve mais de 200 serrarias aqui, onde teve uma devastação gigante em termos de madeira de araucária, que é o pinheiro, embuias, canelas, cedros, né? Nos anos lá 70, de 60 a 70, foi criado esse parque para proteger a araucária. Mas também ajudando a proteger a araucária, ajudou a proteger várias nascentes de rios, várias plantas que são endêmicas dessa região, alguns anfíbios, animais. Esse parque para nós foi muito importante vir para cá. Há pessoas que não gostaram na época, mas hoje em dia as pessoas já estão mais cientes do que é um parque nacional.